Bom, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Bom, o celular tinha apagado e não sei porquê, não sei. Ele está conectado, você estava carregando, está carregando no caso. E ele desligou simplesmente, né? Glória a Deus, né? Mas irmãos, como eu continuo falando, estou falando sobre o Espírito Santo, estou falando do amor de Deus, estou falando, né, da pessoa que conosco. Muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós somos indiferentes, muitas vezes nós nos esquecemos simplesmente. Então, meus irmãos, eu peço desculpa, né, porque não fugiu de mim, né, o fato de que o celular se desligou, apagou, eu teve que ele se apagou e se autoligou automaticamente. Então, glória a Deus por isso. Então, eu, como a mensagem não tem acabado, né, nesse horário, né, aquele que estiverem assistindo, que estão conectados, glória a Deus. Se for uma pessoa, glória a Deus, né? Vale a pena, né? Falar do Espírito Santo vale a pena, falar de Jesus vale a pena, falar do amor de Deus vale muito a pena, falar da misericórdia de Deus que Ele manifesta e que Ele derrama sobre nós todo dia vale a pena, em nome de Jesus, né? Eu não estou falando de nada daquilo para manipular a ninguém, estou falando de uma realidade que nós vivemos a diário, de verdade que nós esquecemos, né? Esquecemos diariamente, falando, né, que muitas vezes nós passa o dia e a gente faz tanta coisa, a gente se preocupa por tantas coisas e acontece muita coisa nos dias que muitas vezes nós não paramos, né, para falar com os pessoas, nem pensamos nele, né, nem agradecemos sequer, né, pela misericórdia, pelas bondades, pela benignidade do Senhor, por aquilo que nós usufruímos, irmãos. Glória a Deus, né, pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Ele é maravilhoso. Ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus. Então vale a pena, irmãos. Hoje eu queria deixar fluir de forma mais espontânea, porque hoje, não sei, hoje é o dia do Espírito Santo, né? Todos os dias é o dia de Deus, mas hoje eu quero dedicar este dia, dedicar esta noite, esse horário, esse tempo, não sei se vai dar uma hora ou mais, eu não sei, irmãos, porque é aqui o Espírito Santo, né? Eu lendo a Bíblia, lendo o livro de Atos, eu vejo que os apóstolos, eles passavam horas pregando, falando de Jesus, falando do amor de Jesus, falando das experiências que eles viveram junto a Jesus, falando dos milagres, da obra, do caráter, do amor que Jesus manifestou, aleluia, quando ele esteve aqui na terra. Eles passavam horas, até amanheciam pregando a palavra de Deus. As pessoas se dormiam, né? Como aquele jovem Eutico, né? Que ele caiu daquele lugar que estava entre o muro e ele morreu, mas o apóstolo Paulo foi, abraçou, e o Espírito Santo de Deus ressuscitou ele de novo, e ele continua a pregação, continua a mensagem até amanhecer. Então, irmãos, é um deleite falar de Deus, do Espírito de Deus, de Jesus, do amor de Jesus. É um deleite, tem que ser um deleite para a igreja, tem que ser algo que chame a nossa atenção sempre, irmãos, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, ele quer se sentir importante em nós, né? Não é que ele não seja importante, ele é importante, mas muitas vezes nós não damos a importância que ele merece. Ele é Deus, ele habita dentro de mim, limitado, finito, pecador, glória a Deus, mas muitas vezes nós ignoramos ele, muitas vezes nós não queremos ouvir ele, muitas vezes nós nem pensamos nele. Meu Deus, irmãos, é algo muito triste como a igreja de hoje, uma igreja tão insensível, uma igreja que tem tudo para dar certo, né? Nós somos uma igreja que tem tudo para dar certo. Por que eu falo isso? Porque César, o missionário, porque o profeta fala isso? Porque, irmão, porque nós temos tudo dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ensina, que nos revela essa palavra, que nos traz verdades eternas, infinitas, né? Nós temos para dar certo, irmãos. Nós temos tudo para dar certo, né? Glória a Deus por isso, mas tristemente, né? Tristemente, glória a Deus, né? Tristemente nós não queremos dar certo, né? Parece mentira, mas não queremos dar certo.
né? Existe um remanescente que ama o Espírito Santo, que tem, né, essa intimidade, que quer ter mais, quer ter muito mais. Eu posso dizer, eu até me incluo, né, dentro desse grupinho, desse remanescente da Igreja de Jesus Cristo no mundo todo, né, desse remanescente que realmente quer ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo, né? Que dá valor a essa pessoa de Deus que habita em nós, né? Que come comigo, que caminha comigo, que dorme comigo, aleluia, né? Que vai ao banheiro comigo, que toma banho comigo, que vai para a rua, para o mercado comigo, irmão. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele quer se sentir importante, aleluia. Ele quer que a noiva, falando da noiva da igreja, Ele quer que a igreja demos a importância, né? Bem-vindo, meu irmão Márcio. Como está, mano? Deus te abençoe. Obrigado pela tua conexão aí. Glória a Deus. Então, irmão, o Espírito Santo, né? Essa pessoa, essa pessoa de Deus, esse ser de Deus, né? Que foi enviado, né? Foi enviado por nós. Ele veio, né? Do Pai para nós, para nos encher, né? Para nos fazermos sentir a presença de Deus, para dizermos assim, eu senti Deus. E somente é através do Espírito Santo que você pode falar e dizer, eu senti Deus me tocando, eu senti Deus falando comigo, eu senti Deus, senti um arrepio, mas eu senti Deus. Irmãos, é tantas coisas, tantas formas de como Ele quer se manifestar, e muitas vezes nós ignoramos, somos indiferentes, né? Não queremos conversar com Ele, não queremos falar, não pensamos nele, né? Não queremos buscar Ele. Então somente em momentos, né, momentos de desesperação, em momentos de necessidade, em momentos que a gente precisa, ou de crise, é que aí se lembra, ou muitas vezes um momento de perigo, aí se, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, aí se lembra a igreja de que existe um Deus que habita dentro de nós, glória a Deus, né? Mas mesmo assim o Espírito Santo, Ele vem, Ele age, Ele ministra, Ele respalda, aleluia, né? Ele vem, se derrama, Ele socorre, Ele escuta nossas orações, Ele a manifesta, faz milagres, glória a Deus, mas Ele quer que isso seja algo diário. Ele quer ser Deus diário, não é que Ele não seja Deus, Ele é Deus, mas Ele quer que você e que eu como igreja, como filhos de Deus, né, levemos a sério realmente ao Espírito Santo, né? Parece algo louco. Eu me lembro de uma missionária da minha igreja, ela é australiana, ela já é naturalizada venezuelana, tem as duas nacionalidades, né? Tem as duas identidades, no caso. E ela dando testemunho na minha igreja, ela é uma velhinha, John L. Ela disse assim, eu vou comprar sapato, e eu pergunto para o Espírito Santo, qual sapato o Senhor quer para mim? E ela escuta na rua. Ela escuta o Espírito Santo com ela, porque ela sabe que o Espírito Santo é Deus que caminha com ela. Caminha todos os dias com ela. O Espírito Santo é gostoso quando ele fala e se revela. Mas o teu secreto está aqui, ó, no teu coração, na tua intimidade está aqui. Aquilo que ninguém vê, seja na rua, seja, irmão, no campo, na montanha, em qualquer lugar, assim como aquela missionária que para mim é um exemplo, né? O Espírito Santo fala assim para ela, vai àquela loja lá e você vai completar o sapato e você não vai pagar nada. Essa é uma dimensão, digo eu assim, uma dimensão, irmão, que eu quero. É gostoso, né? Dependendo do Espírito Santo. E ela fala, e eu fui para aquela loja e o Espírito Santo me proveu um sapato novo e eu não paguei nada. Glória a Deus, né? Uma vida com o Espírito de Deus, caminhando com o Espírito Santo, né? Nos braços do Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, se deixando guiar por Ele. A igreja precisa se deixar guiar por Ele. Espírito Santo, guia a tua igreja, guia-nos de novo, né? Volta a queimar em nossos corações de novo o Espírito Santo. Ele quer voltar a queimar. Ele quer se derramar de novo, né? Tem muitas pessoas que eu tenho ouvido falar, pessoalmente também, né? Eles dizem que o Espírito Santo se derramou
e não vai se derramar mais. Isso já aconteceu lá no Atos, né? Pessoas que não têm noção da pessoa do Espírito Santo tiveram uma experiência assim pessoal e íntima com Ele, porque quando eles tenham essa experiência, quando o Espírito Santo fale, ou quando eles parem para ouvir Ele, a pessoa do Espírito Santo, eles vão ficar todos doidos e malucos, glória a Deus, né? Assim como eu, vão ficar malucos pelo Espírito Santo. Eles vão querer somente ouvir Ele. Eles não vão querer ouvir mais ninguém. Eles não vão querer escutar muita gente. Eles vão até ver ministrações, pregações, ensinanças, ou ensinamentos, né, de ministros de Deus. Glória a Deus. Eu até ouço. Eu vejo, assisto alguns. Né? Eu sou sincero com vocês. Não vou falar que eu vivo metido no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, vendo ministrações de outros. Né? Eu tenho uma seleção de ministros, né, de palavras que chamam a minha atenção, o Espírito Santo chama a minha atenção, mas, tipo assim, eu pessoalmente, né, o meu irmão Márcio que me conhece, que está aí, né, ele sabe, né, Deus me conhece que eu prefiro ouvir ele, e quando eu ouço aquele fulano que falou, olha, concordou com aquilo que Deus falou, né, faz sentido com aquilo que Deus falou para mim, pessoalmente, então assim, existe uma conexão, porque é o Espírito Santo, né, o Espírito Santo é um só, né, é um só. Então, irmão, Ele quer que você viva assim, ser guiado, que você agradeça, que você viva, que você abrace Ele todos os dias, né? Em nome de Jesus. Ele quer falar de Jesus para você, irmão, sabe? Assim como os apóstolos falavam de Jesus para a igreja, hoje o Espírito Santo, Ele quer nos falar de Jesus, Ele quer nos revelar Jesus, Ele quer revelar o coração de Jesus, Ele quer revelar o coração do Abba, do Pai, porque Ele veio do Pai. Né? O Espírito veio do Pai, glória a Deus, é o Espírito do Pai. E como Jesus falou que falando do Espírito Santo, o Espírito tomará daquilo que é meu e vos revelará a vocês. Então assim, o Espírito Santo, ele quer trazer a essência, a natureza sobrenatural de Jesus e revelar a nós, derramá-la sobre nós. Mas a gente muitas vezes parece, não vou falar que não quer, parece que a igreja não quer. Parece que a igreja não quer que o Espírito Santo revele a essência de Jesus, a pureza da pessoa de Jesus, o caráter da santidade de Jesus. Parece que a igreja não quer. E o Espírito Santo, ele só está só esperando uma chance, uma autorização sua, que você diga assim, faça Espírito Santo, fala Espírito Santo, faça a tua vontade, fala o que o Senhor quer falar. Porque eu quero ouvir. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar ouvir Ele. Nós precisamos, aleluia, ansiar, anelar, nos desesperar por ouvir Ele falar de Jesus, revelar Jesus, revelar o coração do Pai, revelar a sabedoria eterna que vem de Deus. É Ele somente quem vai revelar isso, não é homem nenhum. Mas quando você quer e busca, né? Quando você quer e busca, porque tudo isso é espiritual, tudo isso é eterno, vem dele, vem do céu, né? É aquilo que o céu fala. O Espírito Santo, ele vai ecoar em você o que o céu está falando, ele vai trazer à tona o que você está movimentando no céu, ele vai falar o que ele ouve, aleluia, o que ele vê lá na eternidade. Ele quer trazer isso, ele quer trazer tudo isso em revelações, né? Em dons, em poder, em unção, em autoridade, em santidade, em santificação sobre nós, sobre a igreja, sobre a sua amada noiva. Glória a Deus. Mas a noiva tem que esperar, tem que saber esperar, tem que ter paciência para esperar, tem que esperar com amor e paixão e desejo, né? Não pode se desviar porque não vê Jesus voltar ainda. Muita gente está se desviando, está impaciente. Jesus não vai voltar, né? Está voltando para o mundo, como a igreja de Gálatas, como eu já falei, né, em uma pregação anterior. Muita gente que começou sendo guiado, muita gente que começou nos caminhos com Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Hoje em dia, irmãos, essas pessoas não existem dentro das igrejas, porque se deixaram contaminar, influenciar com o mundo, porque a sua influência com o Espírito Santo foi menor. Eles não buscaram ser influenciados por Deus.
E a sua influência não foi minúscula. Então o mundo falou mais alto para eles, e eles estão desviados e pararam de ouvir a Deus para ouvir o que fala o mundo e, com certeza, ouvir o que fala o diabo, né? As mentiras do príncipe deste mundo, né? Que não é nenhum príncipe nada. Então, irmão, o Espírito Santo, ele está ansiando, né? Ele é aquela voz de Deus que está esperando que você ouça. Ele quer ser ouvido, sabe? Ele é uma pessoa também, ele quer ser ouvido. Ele não é indiferente com você. Assim como nós muitas vezes somos indiferentes com ele, ele não é indiferente. Ele te ouve. Antes de você clamar, ele te ouve. Antes de você pedir, ele te responde. Antes de você chorar, ele te consola, né? Antes de você gritar, ele te abraça. Ele é Deus, ele é o Espírito Santo. E ele está falando contigo hoje, né? De forma, como disse o meu irmão Márcio, de forma horizontal. Como? Através de mim, de um homem de Deus, de um chofar do Espírito Santo, amém? Porque vem de Deus, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, né? Então hoje Deus está falando através da palavra de Deus, através da sua palavra. Ele está falando que, assim você queira ou não, ele está falando com você através da minha vida, amém? Né? Verticalmente Deus fala pessoalmente contigo, e horizontalmente ele fala contigo através de mim e dos homens de Deus, né? Mas para você aprender a ouvir aos homens e falar para os homens, tem que se conectar e viver conectado verticalmente, ouvindo, né? Ouvindo, sentindo, escutando, vivendo junto com o Espírito Santo, sendo um com ele. Porque não pode você andar por um lado e o Espírito Santo por outro, porque ele está com você. Se você vai para um lado, ele vai com você, mas ele até que você não pare para falar com ele, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar somente entristecido, contristado, magoado, esperando. Ei, César, fala comigo. Quando será que César vai falar vai parar para falar comigo? Quando será que César vai parar para me ouvir o que eu tenho para falar para ele? Quando será que César vai fazer um silêncio na sua alma para que me escute os meus gemidos, o gemido do Espírito Santo? Muitas vezes nós falamos tanto, fazemos tanta coisa e não paramos para ouvir os gemidos de Deus através do Espírito Santo, aquilo que ele está gemendo. Irmãos, é o tempo do Espírito Santo, estamos na temporada do Espírito Santo, ainda não acabou. É ele quem continua guiando, é ele que nos está fazendo viver ainda o livro de Atos, glória a Deus, né? Os atos do Espírito Santo de Deus, não são os atos dos apóstolos. Então estamos no tempo dos atos do Espírito Santo. Ele quer continuar a guiar a sua igreja, os seus filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, os filhos de Deus. Ele quer guiar, ele quer nos guiar, nos direcionar, nos ensinar. Ele quer se revelar como pessoa. Ele quer que nós paremos, que nos desejemos com paixão, né? A Ele. Ele quer ser desejado, assim como Ele deseja você. O Espírito Santo deseja você. Ele quer que você deseje Ele também. E somente assim você vai entender a loucura do Evangelho da cruz. E somente assim você vai entender a loucura do Evangelho de Jesus. Somente assim você vai entender a loucura de viver experiências com o Espírito Santo de Deus. Todos os dias. Porque todos os dias é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Somente o fato de você acordar com vida é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. É uma oportunidade que você tem e que o Espírito te dá de poder ter um relacionamento, intimidade e comunhão com Ele. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu não vou... Já falei muito, né? Glória a Deus, o Espírito Santo falou. Eu somente quero deixar para nós, irmãos, o capítulo do amor. O capítulo que honra a Deus, porque Deus é amor. Então fala de Deus, amém? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que fala caridade na minha versão de King James, né? Mas você entende que é o amor, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, eu me tornaria como o bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e ainda que eu tivesse toda a fé
de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, daria. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando aleluia vier, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava. Tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Glória a Deus. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. O versículo 1 do capítulo 14, né, complementa: segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profeticeis. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus, né? Tem outro capítulo que eu gosto, que eu amo mesmo, assim, também, né? Que honra muito, né, a sabedoria do Espírito Santo, o que é viver, né, pelo Espírito Santo de Deus. E, irmãos, eu amo muito se falar do Espírito Santo. Para mim é um dos meus deleites, digo eu pessoalmente, falando de forma espiritual, né? Um dos meus deleites, porque, como eu falei, eu descobri a fonte, né? Eu descobri onde é que está a água da vida. Eu descobri aonde é que eu encontro realmente palavras de vida eterna. Somente Ele que tem. Ele que tem. Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele tem, somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente Ele. Então, eu quero ler também isso para fechar, irmãos. Eu quero ler porque eu amo esse capítulo. Eu vou ler, me desculpem aí, mas é a palavra de Deus, né? O Espírito Santo. Então, vamos a ler. Eu não estou pregando, estou, né, conversando, né, de experiência do Espírito Santo de Deus, da pessoa, né, que nós precisamos conversar com Ele e dele. Aqui o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios também, né? Capítulo 2, diz assim: e eu, o apóstolo Paulo falando, e eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discursos ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Glória a Deus. Isso fala dos filhos maduros, né? Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, né, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, né, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Glória a Deus. Pois, se tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, né, que é Jesus. Mas como está escrito, olho não viu,
nem ouvido ouviu, tampouco entrará no coração do homem, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Glória a Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, aleluia. Porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Onde que estão as coisas profundas de Deus? No seu próprio coração. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, também nenhum homem conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito do próprio Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, glória a Deus, aleluia, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer. É para isso que nós temos o Espírito Santo, é para isso que o Pai nos enviou o seu Espírito, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, irmãos, é de graça. O que Deus quer revelar, o que o Espírito Santo quer trazer a nós, da parte de Deus, é gratuito e de graça, glória a Deus, né? Mas o homem natural, o homem comum, que não tem o Espírito Santo, mas o homem natural não recebe as coisas e não entende também as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, né? Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas, né, espiritualmente. As coisas do Espírito você pode entender, discernir espiritualmente. Não adianta passar por 5.000 escolas de teologia, não adianta ler 50.000 livros. Irmãos, a sabedoria de Deus, né, as coisas que Deus quer nos entregar e que tem nos entregar espiritualmente através do Espírito Santo de Deus, né? Somente os filhos maduros, espirituais, né? Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado, né? Aquele que é espiritual, como diz aqui, versículo 15. Mas o que é espiritual, vou repetir, julga, ou entende, ou discerne todas as coisas, mas ele por nenhum homem é julgado ou é discernido. Último versículo. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Eu? Você? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, né? Fechou com a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo vem através do Espírito Santo. Ele que nos instrui, Ele que nos revela. É Ele que nos instrui a nós. Nós não podemos instruir a Deus. Quem vai instruir a Deus? Quem vai ensinar a Deus? Se Ele é o onipotente, né? Ele sabe o passado, o presente e o nosso futuro. É Ele que sabe que vamos ser salvos, e que Ele sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, né? Então assim, mas quem conheceu a mente do Senhor? Você pode conhecer o que Deus pensa somente através do que o Espírito Santo revela da parte de Deus para nós. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje eu honro o Espírito Santo. Hoje, amanhã e todos os dias. Então, meus irmãos, é um prazer para mim, é um deleite para mim. Eu me considero um Paulo desse, né? Eu não estou falando com um discurso eloquente, eu não estou falando com uma teologia super avançada, né? Eu estou falando do Espírito, da pessoa, da simplicidade do Espírito Santo de Deus, como um simples e como um galileu, né? Um galileio. Glória a Deus, irmãos. Deus te abençoe. Boa noite para você. Obrigado, o irmão Miguel José, o Márcio, né? Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus venha cada dia mais falar conosco, se revelar, nos ensinar, e que nós venhamos nos deixar instruir e ensinar por Ele. Porque Ele quer nos instruir, né? Em nome de Jesus. E que nós venhamos ser instrumentos capacitados por Ele, treinados por Ele, para levar esse conhecimento espiritual, né, à igreja, aos filhos. Você vai levar um conhecimento espiritual a filhos imaturos, eles não vão entender de nada, eles não vão discernir, eles vão achar que é loucura. Então leve o conhecimento do Espírito somente aos filhos maduros, porque com os filhos maduros, Deus, e quem tem responsabilidade com eles são os filhos maduros. Deus fala com autoridade. A autoridade Deus somente dá, o Pai somente dá àqueles que são filhos maduros.
né? Então, Deus quer revelar através de você o que Deus vai fazer. Mas nos filhos maduros e através dos seus filhos. Não é qualquer filho. Os filhos maduros, os espirituais. Amém? Em nome de Jesus, boa noite. Shalom, shalom e paz de Deus. Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia por aqui, desde aqui da minha casa, na quarentena ainda, né? Que já se prolongou, já não é quarentena, né? Glória a Deus. Então, o seu servo, missionário, profeta César Augusto Machado Figueira, venezuelano, para a glória de Deus. Deus abençoe a igreja brasileira. Deus abençoe meus amigos e irmãos que conhecem todo o Brasil e que me conhecem de forma pessoal, né, ou pelas redes sociais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus venha ter misericórdia de cada família. Que Deus venha ter misericórdia do Brasil. Que Deus venha ter misericórdia em cada estado brasileiro, em nome de Jesus. Que Deus venha dar um fim nessa pandemia mundial, em nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro, né? Que as pessoas que estão sofrendo, né, em nome de Jesus, venha trazer cura divina. Que as pessoas que já morreram, infelizmente, tem pessoas que morreram, tem pessoas que perderam seus parentes, seus pais, seus esposos, filhos, mas infelizmente isso é muito triste, mas que o Espírito Santo de Deus traga consolo, porque somente Deus pode consolar os corações das pessoas, né, que perderam um parente, um ser querido. E isso é muito triste, mas eu dou glória a Deus, né, porque Deus guardou nesse tempo a minha família, tanto aqui no Brasil como lá na Venezuela. Aleluia, né? E que Deus venha ter misericórdia mais ainda da Venezuela, né, do continente americano, do continente sul-americano, né, da parte daqui que nos toca a nós como latinos, amém? Que Deus venha nos abençoar, que nós venhamos buscar e entender espiritualmente que Deus está falando, que o Espírito quer falar contigo, Ele quer se revelar, Ele se importa contigo, Ele quer que você pare e pense no Espírito Santo, pense o que Ele quer para você. Não ignore a Deus. Deus habita dentro de ti, não ignore Ele. Ele é uma pessoa também. Ele se sente triste quando você não fala com Ele. Ele se sente triste quando você ignora, quando você dá as costas para Ele. Quando você vai deitar e dormir e não fala com Ele, Ele fica triste. Porque Ele é Deus, Ele é uma pessoa que quer falar com você. Eu acho que Deus é uma pessoa de relacionamento, né? Deus é uma pessoa de relacionamento porque Ele quer se relacionar e quer falar todos os dias conosco. Nós que não falamos com Ele, nós que muitas vezes não queremos falar com Ele. Mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que eu fale com Ele todos os dias. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que Deus derrame, tenha misericórdia de ti, da tua casa, da tua família, do teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém? E que Deus derrame muita paz. Amém? Não a paz. Não estou falando daquela paz que você tem quando você tem a geladeira cheia de comida, de coisa, não. Eu estou falando da paz de Deus, que você está sem nada na geladeira, que você mas que excede, que sobrepassa, que entendimento.